Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Aprender PHC. Neste Aprender, nós vamos falar sobre dois temas, nomeadamente eu, Armando Gaspar e Sílvia. Olá, Olá, boa Sílvia. tarde. O que é que nós vamos falar objetivamente na sessão de hoje? Vamos falar de dois temas em particular. O primeiro tema tem a ver com a Next Wave de PHCFX e, portanto, nós queremos partilhar convosco porque é que entendemos que ela está mais fácil e também está mais inteligente. Por outro lado, vamos também falar sobre um novo produto FX e o tema que eu aqui lanço em desafio é se estão preparados, está preparado para entregar uma proposta 2.0. Portanto, vamos desenvolver também esta temática um pouco mais à frente. Portanto, sejam bem-vindos. Há aqui, digamos, algumas considerações a fazer e a Sílvia vai-vos elucidar sobre essa parte. Olá, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez a esta sessão. Portanto, como o Armando disse, nós vamos falar sobre dois temas, sobre um novo produto, o portal CRM FX, e sobre as novidades da próxima Next Wave. Portanto, qualquer dificuldade que tenham a nível de áudio e de imagem, podem entrar em contato connosco pelo telefone, pelo número de telefone que está no ecrã. Portanto, e como é que vai funcionar este webinar? Portanto, é uma sessão pública, está aberta ao nosso canal de parceiros, vai ter uma duração de cerca de 1h30. As questões poderão ser colocadas por escrito via chat, portanto, neste webinar. As nossas respostas vão ser dadas oralmente, também aqui, e vamos disponibilizar a compilação das principais questões aqui colocadas via e-mail para todos os inscritos. Ora bem, hoje vamos conhecer as principais novidades da próxima Next Wave. Nós apostamos na facilidade de utilização e numa maior inteligência na execução de algumas tarefas. Vamos ver também o novo produto da família PHCFX, portanto o portal CRM, sendo uma solução inovadora da forma como vão passar a enviar e a apresentar as vossas propostas aos clientes. Muito bem, Armando. Queres-nos mostrar estas novidades? Muito bem. Bom, relativamente às novidades da próxima Next Wave, o que eu queria partilhar convosco, e pegando nas palavras da Sílvia, a Sílvia começou por dizer que houve um investimento claro na maior facilidade de utilização. Portanto, esta Next Wave, a versão 13.12, tem efetivamente alguns desenvolvimentos interessantes e que identificamos aqui alguns, nomeadamente os que estão neste slide. Portanto, passamos a ter os monitores à entrada do software. Portanto, quer dizer que eu depois vou desenvolver na prática, na sessão, como sabem, alguns dos produtos, nomeadamente o produto Service e o produto CRM, têm monitores e o produto Team também. Portanto, quer dizer que à entrada do software, o utilizador pode logo receber um destes monitores de maneira a que se torne mais produtivo e, portanto, comece logo a executar o seu trabalho, poupando, digamos aqui, alguns cliques no sentido de se dirigir aos locais onde os monitores podem ser chamados. Por outro lado, também sentimos, até por uma questão de facilitar esta questão de configuração legal, fizemos aqui também algumas melhorias para tornar mais eficaz a configuração de documentos que têm que responder a estas questões legais na autoridade tributária. E, portanto, houve aqui uma simplificação no sentido não só de minimizar erros, mas de tornar mais claro e mais linear essa escolha e essa configuração. Outra parte também que para nós era interessante e também tínhamos aqui algum feedback relativamente à simplificação desta parte é o envio do link do PHC Dashboard FX. Como sabem, o produto PHC Dashboard é um produto muito interessante, até com uma utilidade enorme, porque num contexto de mobilidade o utilizador pode continuar a aceder às suas análises FX para saber como é que o rumo onde a empresa está.
mas muitas vezes não era linear eu identificar o URL. Como sabem, este URL é próprio e, portanto, houve aqui também uma simplificação no sentido de eu poder fornecer de imediato um e-mail com esse link. Portanto, eu estou a usar o meu PHCFX, tenho que aceder, por exemplo, no meu tablet em casa, posso enviar um e-mail para mim e rapidamente sei que URL devo usar, sem estar, digamos, preocupado em tomar notas ou a fazer outra qualquer ação para me recordar desta parte. Por outro lado, uma das ações muito pedidas era o faturar de imediato uma encomenda. Se estão recordados, era preciso eu estar posicionado na fatura, propriamente dita, depois identificar qual era a encomenda daquela multiplicidade de encomendas que eu podia ter para o cliente. Enfim, era funcional, mas efetivamente nós levámos esta funcionalidade ainda mais longe e simplificámos-la. E é um pouco por aí o faturar de imediato esta encomenda. Também outra proposta que tínhamos tido com algum relevo em termos de pedido era o ficheiro SAFT. Como sabem, o software produz o SAFT. Esse SAFT era guardado num diretório na máquina. Muitas vezes tinha a ver com a configuração que cada browser estava a usar para colocar na pasta dos ficheiros transferidos, nomeadamente o ficheiro descarregado do SAFT, e, portanto, não era, às vezes, muito pacífico para utilizadores menos experientes identificar onde é que estava esse ficheiro, porque depois era preciso pegar nesse ficheiro e suportá-lo à AT ou enviar para o contabilista. Assim não. Uma das ações passa a pedir o e-mail e com toda a facilidade, já não preciso me preocupar onde é que o ficheiro está guardado, rapidamente eu o coloco e anexo como e-mail. Por fim, e propositadamente, eu deixei esta parte, é o acesso direto às análises. Aqui fizemos claramente um grande investimento. Eu não me vou alongar aqui muito mais, vou-vos deixar esta surpresa para a parte prática propriamente dita, mas foi realmente um investimento que torna o acesso às análises muito sofisticado e muito mais interessante. Bom, mas nada melhor do que estarmos a perceber o conceito e o modelo conceptual. Vamos ver a parte de demonstração propriamente dita. Ora, deixem-me só passar aqui para a net, para a parte de internet. Só usar aqui para a parte de desktop. E agora sim. Muito bem. Isto é um procedimento que leva alguns anos a ganhar experiência. Eu ainda tenho alguns dias só de utilização desta ferramenta, portanto, mas espero conseguir agora durante os próximos anos. Bom, como é que eu queria começar? Eu queria começar pelos monitores à entrada do software. E vou explicar como é que essa configuração é feita. Portanto, os monitores podem ser acedidos via menu opções relativamente à parte das análises e tenho aqui um item de menu dedicado aos monitores. Eu vou escolher arbitrariamente um dos monitores, por exemplo, o monitor do vendedor, e agora eu tive aqui algum tempo sem entrar e, portanto, a sessão foi abandonada. Eu vou voltar a entrar. Ora, cá estou. Vamos começar de novo outra vez. Portanto, vamos às opções, monitores, o monitor do vendedor. E houve efetivamente aqui uma modificação. Estou aqui no monitor de vendedor, que alguns de vós já conhecem bem, e passei a ter aqui este botão que tem a simbologia das opções, e portanto, tendo aqui, posso ativar monitores no arranque. Ora, ao ativar esta opção, que como viram ficou ligada, basta pôr o rato, fazer o over sobre o botão. Se eu agora fechar e fizer logoff da aplicação, e se eu voltar, portanto, a entrar, fazer refresh, vou pôr aqui os meus dados para login,
Vamos aqui fechar a janela da inicialização e, portanto, se o monitor corresponder, digamos, ao pedido que eu fiz, ele vai nos surpreender abrindo automaticamente. Se não abrir, há monitores que têm vontade própria e nós temos que ter aqui, digamos, algum grau de insistência para que ele volte a aparecer. Deixem-me só ver se a configuração ficou ativa. Vou aqui voltar a pôr no arranque. Não tem gravação nenhuma. Está. Só fazer aqui mais uma tentativa. Se ele não der, vocês acreditam em mim e, portanto, quando o produto for disponibilizado... Não funcionou. Se aparecer a inicialização, não apareceu o arranque. Bom, estou-me aqui a dar a indicação que o facto de ter o ecrã da inicialização provoca com que o arranque do monitor não seja efetuado. Portanto, no fundo, o que iria acontecer, eu vou aqui simular, faz de conta que eu não cliquei aqui, e isto abriria, digamos, automaticamente ao utilizador e ficaria imediatamente disponível. Portanto, qual é a grande vantagem aqui? É que, se eu habitualmente trabalhar com este monitor, a grande vantagem que eu tenho é que rapidamente posso começar a trabalhar e perceber o que é que eu tenho para fazer, sem me desfocar, sem perder mais tempo. Bom, e sem perder mais tempo, vamos também aqui para a questão da configuração dos documentos de faturação. Mais simplificada. Eu vou partilhar convosco um ecrã que é o ecrã do sistema antigo, ou seja, eu vou voltar aqui ao PowerPoint no sentido de vos mostrar o ecrã antigo. Eu espero que vocês já estejam a ver e se puderem verificar e vi efetivamente aqui o campo do tipo de documento, tipo para SAFT, se exclui do SAFT, enfim. Existiam aqui um conjunto de cliques e de configurações que, de alguma forma, podiam não só tornar menos clara as escolhas que eu deveria fazer, como, eventualmente, eu poderia, inadvertidamente, pôr algum clique ou retirar algum clique que não bateria certo com uma escolha prévia. Quer isto dizer que muitas vezes implicava eu ter que anular ou cancelar essa série, abrir uma nova porque não tinha feito as melhores escolhas. Para tentar obviar esse passo, vamos voltar agora novamente à versão. Deixem-me só ir aqui novamente ao desktop. Voltar aqui à parte da apresentação propriamente dita e cá está. Ora, então quer dizer que aqui no menu Sistema, tabelas auxiliares, tipos de documentos de faturação, passou basicamente, vamos aqui escolher a fatura, a existir um só campo. Esse campo tem logo todas as possibilidades, nomeadamente, por exemplo, a fatura simplificada, que era um clique na configuração do documento, e, portanto, o que é que esta ação vai permitir fazer? Portanto, deixou de existir as opções excluir do SAFT PT, como eu vos mostrei no screenshot que partilhei convosco. Automaticamente a série passa a ser uma série a ser assinada digitalmente e caso seja uma fatura simplificada, basta-me só escolher a opção respectiva e passa logo o documento a ser tratado dessa forma. Portanto, isto aqui implica muito menos escolhas mais claras, mais assertivas e minimiza muito o erro e as dúvidas. Portanto, também aqui uma aposta que julgo importante. A parte que eu também tinha mencionado era a questão relacionada com o dashboard. Portanto, como é que isso pode ser feito? Agora pode ser feito de duas formas. A primeira forma, no menu Sistema, tenho mais informação e passo a ter, navegue para o dashboard, quer dizer que se eu, por exemplo, neste contexto de utilização, quiser ver uma análise no ambiente dashboard, basta-me simplesmente clicar e de imediato é-me aberta a janela do browser com as respectivas análises que eu tenho no dashboard. Se por outro lado, e talvez o caso mais comum, seja eu quero ver o dashboard
em minha casa, no tablet, ou quando estou à espera de alguém, então posso usar a opção de baixo que diz enviar o URL por e-mail. Então, é aberto aqui uma configuração. Eu proponho o e-mail que está na subscrição e na configuração aqui desta URL da FX, mas eu podia mudar para o meu endereço de e-mail, fazer OK, e o que iria acontecer é que na pasta de e-mail eu receberia ele está aqui a acabar de chegar, este era um que eu tinha feito anterior, cá está. Podem comprovar que o URL ainda está azul, quer dizer que não foi escolhido ainda. Portanto, e agora, imaginemos que eu recebi e abri este e-mail no meu tablet, só teria que clicar e passaria ainda na sessão respectiva. Portanto, eu agora aqui clicando, cá está eu já dentro do URL do dashboard para começar a usar. Portanto, também aqui, como podem ver, o URL não é um URL simples de memorizar e, portanto, estas duas funcionalidades tornam-se bastante úteis e simplificam muito este processo. Torna-se mais agradável o utilizador não ter que memorizar ou não ter que andar à procura destas coisas. Portanto, é um pequeno conforto que faz claramente a diferença. Bom, uma das funcionalidades muito pedidas e que requereu aqui uma abordagem em termos de configuração diferente é o faturar de imediato uma encomenda. Eu queria partilhar convosco, recordar, digamos, o processo existente. Não era mau, é um facto, já era funcional, porque se estão bem recordados, eu, por exemplo, posso ir aqui ao business, aos documentos de faturação, à fatura, temos aqui documentos de faturação, fatura, e portanto eu teria que fazer este passo, se eu quisesse faturar uma determinada encomenda, eu tinha que fazer exatamente este passo. Portanto, tinha que posicionar no documento que eu queria produzir, neste caso fatura, tinha que fazer introduzir uma nova fatura, tinha que dizer quer copiar dentro de um documento, tinha que identificar o documento, por exemplo, encomenda a cliente, e depois apresentavam-se-me todas as encomendas a clientes, portanto eu tinha que ter aqui o cuidado de escolher a reta e arrastar. No fundo, também, este procedimento era um procedimento muito orientado às linhas. Como podem ver, ele efetivamente copiava as linhas, mas eu tinha depois que identificar o cliente no cabeçalho. Portanto, tinha aqui alguns passos, sendo óbvios, é um facto, mas que com esta nova Next Wave ainda conseguimos otimizar aqui mais o circuito. E então como é que o processo foi feito? É no fundo a lógica ao contrário. Em vez de eu me posicionar no documento final, neste caso fatura, eu vou-me posicionar no documento inicial que lhe deu origem. Portanto, vamos aqui cancelar. E então, eu vou novamente ao meu business, aos dossiês internos, neste caso, e à encomenda de cliente. Dossiês internos, encomenda de cliente. Portanto, reparem, o paradigma está invertido. Eu estou posicionado na encomenda que quero faturar. Portanto, eu fiz aqui a encomenda, pode ser esta, a encomenda 21, e agora o que eu tenho que fazer é uma ação que existe ao nível do registro que diz fatura este dossiê. O sistema tem alguma inteligência, nomeadamente, porque se isto for uma encomenda a fornecedor, ele tem a opção de comprar este dossiê. Bom, mas para o efeito, vamos aqui faturar este dossiê. Eu podia arrastar esta funcionalidade para a barra lateral, portanto, estou a personalizar, e isto é uma funcionalidade já inerente e transversal ao FX, mas não quero mais recordar. Portanto, eu personalizei aqui o meu menu e, estando na encomenda que quero, reparem, já não tive que fazer o esforço adicional de encontrar numa lista, que pode ser grande, de encomendas já feitas. Estou na encomenda que quero, vou dizer que quero faturá-la e agora é muito mais simples, porque eu tenho muito menos documentos de faturação, neste caso até tenho alguns, mas não, é muito mais pacífico escolher assim e dizer que quero faturar. E, de uma forma automática, o sistema, portanto, faz-me aqui as devidas validações e é aberto. Eu vou aqui, talvez, escolher outra encomenda. Eu vou escolher aqui a encomenda número 1, que eu tinha preparado para o efeito. Vamos aqui pôr a encomenda número 1, que esta não tinha estoque. Vamos pôr aqui a encomenda número 1. Eu acho que era a de 2013. Cá está. Esta eu penso que tenha estoque. Vamos aqui faturar. Vou dizer que é transformar em faturas. E reparem o que é que ele fez. Não só copiou em contexto das linhas, portanto,
não só identificou que veio da encomenda número tal, passou a linha, mas passa também todos os dados de cabeçalhos. Portanto, simplificando muito e bastante esta tarefa. Outra questão, e a próxima, que também fazia parte da lista de simplicidade que o FX trouxe e vai trazer nesta próxima Next Wave, é o fecheiro SAF diretamente para e-mail. Portanto, quer isto dizer, eu vou aqui cancelar, não vale a pena gravar. Vou aqui então ao menu Sistema, Utilitários, Transferência de Entidades, que é onde nós produzimos o SAF, e vou aqui Comunicação da Faturação AT via SAF. O que eu quero aqui destacar, portanto, tem aqui as configurações necessárias à produção do fecheiro, mas é efetivamente esta a novidade. Eu posso dizer que é por e-mail, mas também pode enviar para um segundo endereço de e-mail. E este segundo endereço de e-mail, imaginemos, poderia ser o meu contabilista. Portanto, a facilidade aqui é que, em vez de eu ter que procurar o fecheiro do disco, que foi descarregado para a pasta que está configurada no browser para descarregar as transferências, em vez de dar esse passo adicional e ter que fazer esse esforço adicional, eu coloco logo aqui, por exemplo, o endereço de e-mail da segunda pessoa a que eu quero dirigir, por exemplo, como eu mencionei, o contabilista, e rapidamente forneço esta informação a esta empresa que me faz a contabilidade, e tudo isto muito mais confortável, sem ter preocupações de maior. Ora, outro aspecto é o sexto aspecto, e naquele que eu fiz aqui algum suspenso. Portanto, deixei aqui, digamos, alguma... como é que eu ia dizer? Aqui alguns aspectos no ar, no sentido de ficarem mais curiosos. E eu vou pegar na ficha do cliente, por exemplo, e vou chamar aqui cliente da música na moda. Vai ver aqui. Vamos aqui alargar para perceber a música na moda. Cá está. E reparem o que é que está a acontecer. Há um símbolo novo que aparece junto a um campo. E, portanto, como está, eu pondo o rato sobre este ícone, tenho extrato de conta corrente cliente. Ora, quer dizer que a partir deste momento, esta funcionalidade deu origem a duas. Esta é a primeira. Eu passo a ter o acesso a uma listagem em contexto da informação. Isto é de todo relevante. Como estão recordados, eu no passado teria que chegar aqui e depois ir à parte das análises, escolher as análises deste ecrã e navegava para a ficha, para o painel, digamos, das análises, para escolher a análise respectiva. Portanto, isto operacionalmente trazia, digamos, aqui uns passos adicionais que cortavam um bocadinho a experiência de utilização. Agora, esse passo foi obviado, em que simplesmente eu posso clicar aqui e, reparem, abre-me logo em contexto da análise que eu quero tirar e simplesmente já estou com a análise emitida. E ainda fomos um bocadinho mais longe. Reparem que apareceram uns ícones aqui no canto inferior direito, e estes ícones, interessa-me ver dados. Cliquei, aumentei para ter uma área maior de visualização de dados, mas se eu quiser ver o gráfico também para ainda reforçar mais os dados que estão na listagem, basta-me voltar a clicar e percebo de uma forma mais visual como é que o movimento de extrato de conta corrente deste cliente tem evoluído. Reparem, houve aqui já um espaço em termos de experiência de utilização muito mais ricos, muito mais fluidos. Mas ainda fomos um bocadinho mais longe. E de que forma? Recordam-se que eu também disse que se eu quisesse aceder às análises deste ecrã, eu teria que me dirigir às ações e depois aqui nas análises escolher o painel de análise. Agora isso também mudou. Reparem, não está chamado ao painel de análises, mas sim todas as análises já individualizadas que eu posso tirar para este ecrã e para este cliente em particular. Quer dizer que, se eu quiser, por exemplo, saber os documentos não regularizados deste cliente, clico diretamente e passo também de imediato para a análise. Portanto, como veem, muito mais prático, muito mais simples utilizar esta área do software. Bom, no que diz respeito à simplicidade de utilização, eu concluí esta parte. Venho voltar
aqui novamente ao PowerPoint para... Ora, já estou no PowerPoint, deixem-me passar para o slide seguinte. E nesta Next Wave, outro grande capítulo onde apostámos foi o mais inteligente. É verdade. Vocês estão agora a pensar, bom, mas o FX já é tão inteligente. É verdade. Esta maturidade, estes anos que ele vai adquirindo, estes meses que vão passando, ele cria outra maturidade, cria outra experiência e evolui por si. E onde é que foi acentuada essa evolução? Em vários aspectos, e eu também resumi aqui alguns. As notícias à entrada. Bom, como sabem, uma das preocupações que hoje as pessoas que têm que comunicar, sejam as pessoas do marketing, sejamos nós, enquanto comerciais, enquanto formadores, as pessoas, os clientes, os utilizadores já são tão subcarregados com e-mails, com informação, que muitas delas não chega a ser lida, é simplesmente apagada, porque não há capacidade já para processar, se calhar, tantos dados. E muitas vezes chegam até nós de forma intrusiva. As notícias que nós colocamos desta forma permitem comunicar as novidades relevantes do FX e de uma forma subtil, não intrusiva, que capta a curiosidade do utilizador para as ler. E, portanto, sermos aqui muito mais eficazes na comunicação. Mais uma vez, são detalhes, mas é realmente a soma dos detalhes que faz a diferença. Já dizia um grande pensador que os detalhes levam à perfeição. E a perfeição não é num detalhe, não é nenhuma insignificância. Bom, tirando este pequeno pensamento, que convido depois, após verem este webinar, à reflexão, vamos passar, digamos, a outra novidade, que é mostrar só os campos preenchidos. Isto, deixem-me dizer, é efetivamente extraordinário. Outra preocupação que o sistema FX tem, atendendo à quantidade de informação que hoje nós temos que processar num contexto profissional, é de todo relevante que a informação que eu tenha que tratar ou que eu tenha que analisar seja aquela que eu tenha que efetivamente olhar. Então, o que é que esta informação, o que é que esta funcionalidade nos traz? Ora, se uma ficha, por exemplo, de um cliente, de um stock, que tem tanta informação para preencher, mas só alguma delas está preenchida, porque é que eu devo estar a olhar para um conjunto de campos que não tem nada preenchido, a desfocar-me, se eu deveria só olhar para aquilo que esse registro tem de relevo? Ora, é isso que esta funcionalidade traz. É efetivamente extraordinário. E, para ainda compensar esta, trouxemos o preenchimento automático da informação. Esta foi um desenvolvimento complexo, mas é de uma riqueza que só mostrando. Mas só para tentarem perceber, imaginem que eu tenho, numa sessão do meu trabalho, fazer um conjunto de tarefas que são repetitivas. Imaginemos, eu adquiri um conjunto de registros e tenho que os classificar com uma determinada informação. Ora, se eu estou a preencher esses campos sempre da mesma forma e com os mesmos dados, não seria útil, o software não seria meu amigo, se percebesse que eu estou sempre a preencher aqueles campos da mesma maneira e nos meus entregasse já preenchidos. Ora, poupava-me aqui muito trabalho. Isto é que é ter um software amigo, isto é que é ter um software inteligente, porque tem preocupações ao nível da utilização, minimiza o erro e, portanto, aumenta a minha produtividade. Foi isto que aqui tentou ser feito. Por outro lado, as correções do preço médio de custo. Isto é uma área que preocupa essencialmente quem tem de trabalhar com stocks. E havia aqui algumas situações que poderiam causar com que o preço médio de custo ficasse estragado. Agora existe uma forma muito simples de o pôr correto e essa forma eu vou passar a explicá-la com mais detalhe mais à frente. E por fim, a última funcionalidade que eu escolhi em termos de mais inteligência foi mais opções nas vias dos documentos. Vamos também ver que é agora possível, na parte da nomenclatura das vias dos documentos, os duplicados, podermos ter mais nomes, ter mais nomenclaturas para ir de encontro a empresas que tenham que fazer ou tenham que imprimir mais vias e atribuir o nome correto a cada uma das vias. Vamos ver cada uma dessas partes. Bom, sem mais demoras, eu vou passar novamente aqui para o meu desktop e vou entrar aqui na parte do FX. Espero que já estejam a ver o painel central. Eu vou só fazer aqui uma pequena pausa, muito rápida, para beber um pouco de água e recarregar, digamos aqui,
a parte vocal para não vos melindrar e dizer alguma coisa incorreta. Muito obrigado pela vossa paciência. Bom, as notícias à entrada. Eu vou fazer logout de propósito e reparem que é visível aqui num aspecto visualmente até atrativo que tenho aqui um conjunto de notícias que vou recebendo. Estas notícias podem ser destaques, novidades que são relevantes para o cliente conhecer e até usar melhor, ter uma melhor experiência de utilização, ter e até tirar mais partido do software. Portanto, não é intrusivo e está aqui numa altura em que até é sensato aparecer esta comunicação. Por outro lado, se eu entrar e tiver que ir à minha vidinha, à minha vida, tratar das minhas coisas, estas notícias continuam aqui ao fundo, com o número de notícias que eu tenho por ler, e, portanto, facilmente o utilizador percebe o que é que tem para ler e para ser comunicado, e pode, digamos, dar logo, saltar para a própria notícia propriamente dita. Por acaso tivemos sorte, porque viemos aqui com um filme que é inocente e pode ser mostrado. Bom, relativamente a esta parte, penso que fui claro. Por outro lado, os campos alterados. Esta é uma novidade, efetivamente, com substância. Eu vou entrar aqui nos clientes e vou chamar aqui dois clientes que eu, propositadamente, tentei dar destaque para perceberem essa funcionalidade. Vou aqui procurar por alta e tenho aqui dois clientes que têm alta no nome. Agora, reparem, eu vou navegar para a ficha e estou a ver, ainda não é perceptível, mas aquilo que eu destaco é que todos os campos que eu estou aqui a visualizar têm dados. Quer dizer que eu tenho que olhar para a informação que aqui está. Agora vou navegar para a outra ficha e reparem, muito mais reduzida. Só aparecem os campos que estão efetivamente preenchidos. Todos os outros, porque não têm informação, não me desfocam, não me distraem. Eu estou concentrado naquilo que é relevante eu ler e fixar. E volto para aqui e agora a ficha mudou drasticamente. Ora, dizem-me vocês e perguntam-me bem em pensamento. Mas, Armando, então e o resto dos campos? Não fiquem preocupados, porque quando eu fizer alterar, eles aparecem todos para eu os poder escrever e para eu os poder complementar. Portanto, basta eu agora escrever aqui um elemento e, ao gravar, a informação já fica, deixem-me aqui dizer que sim, já aparece, digamos, este campo há pouco estava escondido, já passou a aparecer. Portanto, como veem, uma novidade altamente eficaz e que parece também insignificante, mas imaginem que tenho que estar a analisar um conjunto de fichas e de registros ao longo do meu dia de trabalho. Isto pode poupar um esforço visual e um cansaço intelectual que pode ser significativo ao fim de um dia de trabalho. Bom, por outro lado, o preenchimento automático da informação. Eu quis guardar esta para o fim, mas não resisti. Portanto, tenho que a mostrar já e vou explicá-la desta maneira. Vamos ver se eu vou ser eficaz. Imaginemos, eu vou aqui introduzir um cliente e vou aqui introduzir o cliente 1. E vou dizer que este cliente 1 vai ter aqui alguns dados preenchidos. Por exemplo, na localidade vai ter Lisboa. Não, vamos pôr Porto. Vamos pôr no código postal, por exemplo, o 4000. Vamos pôr aqui o nome abreviado, vai ser 1. Vamos pôr também, por exemplo, o país, e vamos aqui procurar, e vamos pôr aqui Portugal. E vamos também, por exemplo, dizer que ele pertence ao segmento de mercado médio e trabalha na zona norte. E vou gravar. Ora, a informação só aparece aquela que eu preenchi. Agora vou introduzir outro cliente. E, reparem, registros vazios. Vou introduzir o cliente 2. Agora vou pôr como nome abreviado 2. Portanto, um nome diferente do registro anterior. Vou pôr como morada Porto. Vou pôr, peço desculpa, como localidade Porto.
vou pôr como código postal 4000, portanto eu penso que estou a pôr informação idêntica à que pus no registro anterior. No segmento de mercado, vou pôr médio, acho que foi médio que eu pus, e vou pôr na zona norte. E vou gravar. E o país Portugal. Muito obrigado. Sussurraram-me aqui ainda em boa hora. Em país Portugal. E vou gravar. E cá está a informação em contexto. Agora, eu vou introduzir o terceiro cliente. Introduzir. E cá está. Surpreendam-se. É verdade. Reparem que o Porto, a localidade, o código postal, o país, o segmento de mercado e a zona já está imediatamente preenchido. Isto é extraordinário, porque eu agora só tenho que pôr o cliente 3, pôr o nome abreviado 3, e se eu agora alterar, por exemplo, aqui de Porto para Lisboa, e gravar, e agora vier lançar o cliente 4, reparem que ele já percebeu que aquele campo mudou e provavelmente não vai ser igual. Se eu agora voltasse a escrever Lisboa, o próximo cliente já era sugerido. Portanto, reparem, isto já é um grau de inteligência que não está ao alcance de todos os sistemas e, portanto, é de uma utilidade muito grande. Minimiza erro e torna muito mais produtivo. São estas coisas que muitas vezes os utilizadores não sabem explicar, mas que atraem o utilizador, que cativam o utilizador para gostar de usar uma determinada ferramenta em detrimento de outra. Bom, outro aspecto que eu quero aqui mencionar é a questão relacionada com os preços de custo médio ponderado. Ora, o que é que acontecia muitas vezes e que nós tínhamos que correr determinada rotina? Imaginemos que eu faço hoje uma compra de 100 peças a 10 euros e, portanto, o custo médio ponderado dessas unidades são a 10 euros. Depois eu vou fazer uma venda desses artigos a 20 euros e vendo 2 e o preço custo médio ponderado do artigo é 10 contra a venda de 20. Mas, entretanto, isto eu fiz a compra ontem, fiz a venda hoje, e entretanto chegou-me hoje uma outra compra, chegou-me hoje, mas com a data de ontem. E essa compra já não é a 100 euros, é a 120 euros e são 10 unidades. Quer dizer que aqui o preço custo médio ponderado já não vai ser 10 euros, vai mudar. Mas eu já lancei a venda a 10 euros o preço custo médio ponderado. E o preço médio ponderado agora não é 10 euros, é 11 euros. Como é que isto vai ficar? Ora, esta rotina vai permitir otimizar isto. Vai permitir fazer balancear isto. E como? Primeiro, porque nos documentos que tenham a capacidade de movimentar estoques, portanto, dar entrada de mercadorias, ou movimentar os estoques, eu vou aqui chamar um documento ao calhas, reparem que passou a ter uma coluna nova, que é a coluna da hora. Portanto, eu posso indicar em rigor, até em modo de edição, qual é a hora, data-hora em que este documento vai ser produzido. Portanto, o sistema não tem só a data para hierarquizar qual é a forma de cálculo. Tem também a hora. Quer dizer que eu fazendo uma compra hoje, uma compra ontem, uma venda hoje, mas chegar-me uma compra hoje, eu posso lançá-la com a data de ontem e com a hora correta de ontem, em que isto tudo, associada à rotina que no menu sistema utilitários, em sistema correção de dados, existe agora a correção de estoques, em que eu posso pôr a data de cálculo e o que é que ele vai fazer aqui? O que é que esta rotina vai fazer? Vai fazer vários pontos. Vai atualizar os movimentos de estoque, vai atualizar as fichas do artigo e os preços de custos de documentos que tenho associado a este movimento de estoque. Quer isto dizer que eu passo a ter em rigor as minhas análises e as minhas métricas em termos de análise financeira com um rigor que passa a ser muito interessante e é muito importante para eu calcular as minhas margens e a minha rentabilidade acima de tudo. Portanto, com esta forma de trabalhar, que muitas vezes o cálculo data-hora só está ao alcance de alguns produtos, mesmo até na área desktop, com alguma sofisticação, o FX passa a disponibilizar esta funcionalidade. Bom, por fim, a última funcionalidade que nós identificámos e que queríamos partilhar convosco é as mais opções para atribuir às vias do documento. Ora, então, eu vou escolher aqui, mais uma vez no Business, nos documentos de faturação,
o documento de fatura. Onde é que estás tu? Documento de faturação, fatura. Vou entrar aqui no desenho de um relatório. Vou aqui escolher um documento qualquer. Vou aqui desenhar um relatório. Aqui nos relatórios. Desenhar um relatório para esta tabela. Eu tenho aqui um relatório. Como sabem, portanto, os que são binares eu não posso mexer, portanto, são nativos do sistema, mas eu criei aqui um para que possa manipulá-lo com várias vias e vou aqui alterar. E esta é a novidade. Eu vou entrar no desenho do relatório, vou escolher aqui a primeira régua e nestas propriedades eu tenho aqui a propriedade relativamente aos outros dados e reparem, o que é que eu disse aqui? No sistema passado, o que existia era número de duplicados, que podiam ser 4, é um facto, mas depois eu só tinha espaço para o original, que chamava original, tinha espaço para uma das vias que chamava duplicado e todas as outras vias, por exemplo, como está aqui, seguintes. Ora, a terceira via e a quarta via eram também saíam com nomenclatura seguinte. Ora, agora eu passo a ter espaço para escrever o nome para a quarta via como quadruplicado e até à quinta via como quintuplicado. Se eu tivesse aqui 6 vias, essas sim, as próximas, a seguir à quinta, é que já saíam como seguintes. Quer isto dizer que eu posso ter identificado o original e mais 4 vias com o nome perfeitamente adequado e depois só a partir da quarta via é que tem um nome genérico. Portanto, isto já vai resolver a esmagadora maioria da nomenclatura de vias que o sistema e as empresas em Portugal estão habituadas a ter. E, portanto, simplifica aqui e vai muito de encontro à forma de trabalhar natural que as nossas empresas estão habituadas a usar. Portanto, em termos operacionais da demonstração prática, no que diz respeito à NextWave, eu dou por concluída. Deixem-me voltar novamente para o PowerPoint, porque eu queria partilhar aqui convosco mais algumas ideias. Temos aqui a demonstração. Bom, que conclusões é que eu vos queria trazer e deixar como resumo da solução? Os dois grandes tópicos que nós começámos por mencionar. Mais simplicidade nos processos, maior nível de automatismo. Isto são todos os fatores que contribuem para a experiência de utilização e contribuem para um interface do utilizador amigável. São o conjunto, por exemplo, estas 11 novidades que nós aqui dissemos, todas somadas, a parte, o todo, é muito maior que a soma das partes. Porque durante uma sessão de trabalho, o utilizador, ao consumir, ao utilizar cada uma delas, vai se sentir muito mais confortável, vai se sentir muito mais adaptado e com um gosto maior para usar as ferramentas e continuar com o nosso sistema FX, que é aquilo que nós procuramos em cada uma das NextWave. Por conclusão desta área, eu vou deixar também a Sílvia, que nos vai partilhar, de uma forma muito relevante também, as grandes diferenças genéricas entre as NextWaves e, nomeadamente, as diferenças entre gamas. Muito bem, Armando. Eu vou falar aqui essencialmente de 3 diferenças que nós elegemos como as principais entre as duas editions. Vou começar aqui pelos campos de utilizador. São realmente campos a utilizar, mas são campos de utilizador que é possível na gama Max Edition criarmos campos adicionais nas páginas dos ecrãs que vão permitir ao utilizador adequar as suas necessidades e complementar a informação existente e necessária à sua área de atividade. Portanto, é uma diferença a realçar aqui entre as duas gamas. Também gostava de indicar que é possível, na Max Edition, termos campos de preenchimento obrigatório. Portanto, assim, desta forma, conseguimos garantir que o utilizador não se esquece de preencher, portanto, os campos que são essenciais à sua área de atividade, conferindo assim uma maior fiabilidade nos dados que são introduzidos. E mais, temos também a possibilidade de ter páginas personalizadas. O que é que isto vai fazer? Vai permitir ao utilizador lançar os seus dados, no software, em função da sua área de atividade.
Portanto, estas são as grandes diferenças e são genéricas que nós elegemos para falar, para rever mais uma vez hoje neste webcast. Muito bem. Ora, deixem-me só passar aqui o slide. Eu já estava aqui a preparar a próxima apresentação. E a próxima apresentação, Silvia, não sei se me queres dizer. Sim, vamos falar então do novo produto que é o portal CRM-FX. Portanto, vamos lançar brevemente. Ora bem, quais foram as preocupações que nós tivemos e que foram transmitidas pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, em relação às propostas? Essencialmente, é uma dúvida que nos fica quando enviamos uma proposta a um cliente, se na verdade o cliente recebeu a minha proposta de valor, não é? Se a minha proposta é diferenciadora da concorrência, se a proposta que eu apresentei foi uma proposta clara, se o meu cliente, após ler a minha proposta, se tem vontade de imediato de adjudicar, e mesmo se o cliente chegou a ver a minha proposta. Portanto, é outra dúvida que ficou e que nos fez criar, então, o portal CRM. Foram estas preocupações que nós tivemos e às quais nós procuramos dar uma resposta em função destas preocupações. O Armando vai-nos falar aqui das respostas que nós obtivemos, porque realmente foram estas dúvidas que surgiram e que foi a partir daqui que ele foi criado, não é, Armando? Portanto, estas foram respostas que nós conseguimos chegar das dúvidas todas que nos foram transmitidas. É verdade. Portanto, o que é que acontece? Estas são dúvidas que efetivamente assaltam e vêm, digamos, ao consciente de quem tem que trabalhar nestas atividades. E o que é que o portal FX é efetivamente disruptivo e vem, digamos, mudar aqui um paradigma? É claramente uma proposta 2.0. Num passado recente, o modelo clássico da proposta era claramente a pessoa, o comercial, fazer um PDF ou produzir um PDF, mandar por e-mail. Já era, digamos, aqui uma pequena inovação, porque o modelo mais clássico era imprimir a proposta, pôr numa pasta, entregar ao cliente. Isso era efetivamente o mundo 1.0 da proposta. O mundo 2.0 é efetivamente a proposta com conteúdos dinâmicos, uma proposta com uma capacidade de interação e de sofisticação que faz claramente a diferença. Portanto, uma proposta que me distingue dos outros concorrentes mais diretos. Acima de tudo, é uma proposta que tem que ser construída para superar expectativas, para surpreender. Por outro lado, a questão que preocupa quem está a entregar uma proposta é se a minha proposta está clara, está bem organizada, se quem a vai ler, a informação que eu estou a disponibilizar é suficiente para que aquele utilizador perceba onde é que está a minha proposta de valor e, acima de tudo, me adjudique. Portanto, a proposta 2.0, o portal CRM FX, convida à ação, convida a que o utilizador, após visualizar a proposta, fique elucidado, é surpreendido. Portanto, resta-lhe claramente dizer, esta é a proposta que me transmite mais segurança, esta é a empresa que me transmite mais confiança, é esta proposta que eu quero adjudicar. Daí nós dizemos que é uma proposta que tem que convidar à ação. Estas são as respostas destas dúvidas. Por outro lado, há aqui uma área que era sempre das incógnitas maior e que não havia forma de resolver. Será que se quer que o cliente leu a minha proposta? Será que ele se debruçou sobre esta matéria? Portanto, não havia hipótese de saber isso. Agora, com estas tecnologias e com estas ferramentas, é possível perceber quando é que o cliente começou a ler e quando é que abriu a proposta, criando aqui um canal de comunicação que pode fazer toda a diferença para fazer alguma sustentabilidade e criar, digamos, alguma influência para ter a esfera de decisão para o meu lado. Ora, isso é feito de que forma? Como é que a solução PHC-FX, nomeadamente o portal PHC-CRM-FX, resolve esta questão? Para já, é o elaborar de propostas lindas de morrer. Portanto, que era uma coisa difícil. Fazer uma coisa linda
com toda a subjetividade e a carga que isso implica, é muito difícil. Porquê? Porque era preciso envolver um departamento de marketing, era preciso envolver designers, era preciso envolver pessoas com bom gosto, e o comercial podia ter todo esse bom gosto, mas muitas vezes não tinha as ferramentas, nem tinha o tempo para o fazer. E, portanto, não era autónomo nesse aspecto. E conseguir conciliar isso não era muitas vezes compatível com o tempo que o tinha para fazer. Agora, não. Esta autonomia e conseguir construir e fazer coisas lindas é perfeitamente ao alcance do comercial, de uma forma autónoma, sem depender de ninguém. Por outro lado, o fazer rapidamente uma proposta é importantíssimo. É uma área que é muito consumidora de tempo e de enganos, e, portanto, se tudo o que pudermos fazer para ajudar nesse aspecto é pontos a favor de uma ferramenta desta natureza. E nós tentamos atingi-los claramente. Por outro lado, as propostas, em termos de portal, podem ter dois conceitos. O modo simplificado e o módulo avançado. Vamos ver, também perceberemos em que contexto é que é importante usar cada um deles, mas o modo simplificado é um modo pronto a usar, é um template, é claramente um prazer de utilizar. E, por fim, não menos importante, sendo o último, não é o último, é as propostas com conteúdos dinâmicos. Uma imagem vale mais por 1000 palavras, e se a imagem tiver animação e tiver outra riqueza que apele para outros sentidos, não seja só para os sentidos tradicionais, também estamos a interagir e a criar mais pontos de contacto em que também transforma a nossa proposta como uma proposta a tal convite à ação, uma proposta diferenciadora. Bom, como é que nós conseguimos materializar isto? Como é que todos estes conceitos, este modelo conceptual, que no fundo esta área tem muito de relação, tem muito de emoção, como é que nós conseguimos transpor isto para o software? E é isto que eu vou essa mensagem que eu vou tentar passar. Vamos ver aqui a demonstração. Ora, eu já abri aqui outra sessão, vou aqui identificar-me, já me identifiquei. Muito bem. Só fazer aqui mais uma pausa para beber água. Ora, muito bem. Vou fechar este ecrã. Ora, vamos começar pelo princípio. E o princípio diz-nos o seguinte. Vamos começar pelos templates. Ora, no menu Sistema, tabelas ao templates de apresentação. Eu vou investir aqui um bocadinho para vos passar a mensagem correta. Eu tenho aqui já um template, já criado para o efeito. E o que é o template? O template é uma sugestão de layout, tanto de aspecto e de conteúdos e de forma, para um comercial usar numa apresentação já como quase ajustando-se ao modelo final. Ponto número 1. Ponto número 2. Podem e devem existir vários templates. Porquê? Porque, por exemplo, na minha atividade, eu tenho vários tipos de produtos. Imaginemos, eu vendo serviços de assistência técnica e, portanto, tenho uma proposta muito orientada a serviços. Eu vendo, por exemplo, montagem e implementação de redes informáticas e vendo, por exemplo, também equipamentos hardware e, portanto, tenho outra proposta que tem que ter outra mensagem, tem que ter outro empacotamento e, portanto, posso ter 3 propostas, uma proposta hardware, uma proposta software e uma proposta de serviço. Portanto, deve ter tantos templates quanto daqueles que eu julgo necessário em função da topologia da minha mensagem ou do meu serviço. Ponto número 2. Ponto número 3 é este que eu vou mostrar. Como é que se constrói um template? Ora, vou alterar. O template é extraordinariamente simpático de criar, porque eu vou começar por definir um tema. Portanto, eu posso ter vários temas. Portanto, o tema, imaginemos o tema como a cola que faz, digamos, sentido a toda a apresentação. Portanto, para dar uma coisa homogénea, para dar uma coisa que faz parte de um todo. Não são pontas soltas e argumentos que são ali depositados. Portanto, o tema é a cola que une toda a apresentação. E tem aqui vários já pré-definidos.
bege, escuro, serif, simples, enfim. Convido-vos a usarem cada um deles e verem aquilo que vos é mais agradável. Depois as transições. Quer dizer que quando eu transitar entre cada um dos pontos da apresentação, por isso é que as apresentações são claras, porque têm áreas específicas, como vamos ver, eu posso decidir como é que essa transição é feita. Imaginemos as transições como paralelo, como as transições entre um slide de um PowerPoint. Pode ser um fade, portanto, um desaparecer e um aparecer, pode ser um brilho, o pixelizar da imagem, enfim. Aqui a vossa imaginação, apelo para esses sentidos, para que possam imaginar cada uma delas. Está aqui o linear, o página, o zoom, enfim. Há aqui um conjunto de transições que podemos usar. Por fim, eu posso também dizer que utilizo uma imagem de fundo em todas elas. E qual é a imagem? Posso também dizer que tenho uma imagem em miniatura. Portanto, há de ter um pequeno boneco para identificar a transição. Já vamos ver onde é que isto é usado. E depois aqui, mais à direita, todos os tipos de letra e os tamanhos que eu quero conferir à minha apresentação de uma forma geral. Portanto, para dar esta uniformidade e esta ideia, digamos, de consistência. Ora, depois de eu definir esta parte genérica, eu tenho a parte das páginas. E esta parte é claramente espetacular. Espetacular porquê? Devemos entender cada página como um slide. Ou melhor, cada página como um parque de estacionamento em que eu posso colocar carros. Imaginemos que cada carro é um conteúdo, é um elemento da página. Este estacionamento, este parque de estacionamento, como qualquer parque de estacionamento, tem limites para estacionar carros. Esta nossa página tem 6 lugares de estacionamento. Quer dizer que em cada estacionamento que eu crie, ou seja, quer dizer que em cada página que eu crie, eu posso arrumar 6 elementos. E, portanto, é o que eu tenho aqui. Reparem, tenho aqui uma página que eu chamei a capa da minha apresentação. Tenho aqui outra página que eu chamei capa da minha apresentação. E reparem, aqui à direita, que os elementos que estão preenchidos, o que está a branco não está preenchido, o que está a cinzento está preenchido, vão sendo diferentes. Quer dizer que na página da capa eu só tenho os elementos centrais preenchidos. Na página do título eu tenho 3 elementos preenchidos. E reparem que cada elemento tem uma simbologia própria. Quer dizer que não são os carros todos da mesma marca e do mesmo modelo. São diferentes. Ora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Olha, eu criei uma página 1 chamada capa e disse que a imagem da capa era esta. Porquê é que é esta? Porque eu cheguei aqui e escolhi de uma base de dados que já pode ir previamente carregada qual era a imagem que eu queria atribuir. Mas eu podia atribuir outra imagem. Imaginemos, se eu não quiser esta, eu posso escolher a imagem. E podia ir ao meu disco rígido e escolher uma imagem para substituir aqui. Eu vou tirar aqui este coelhinho tão simpático, tão bonitinho, tão fofinho, e vou pôr aqui a capa. Que era, aliás, não vou precisar de escolher, porque eu depois faço cancelar. Depois, isto é a imagem que está de fundo desta página. Mas eu vou dizer também que elementos é que eu quero nesta página. Então, eu vou clicar aqui e repara, tem 2 elementos. E tem 2 elementos porquê? Ou melhor ainda, que elementos é que eu posso pôr na página? Eu vou fazer introduzir. E reparem, posso pôr 8 tipos de elementos. Reparem, um URL para um conteúdo externo, uma biblioteca de imagens, um dossiê interno do sistema, uma imagem associada à conta da proposta da pessoa que eu estou a fazer a proposta. Isto é interessante porque eu posso pôr, por exemplo, o logotipo que tenho na ficha da conta daquela entidade com que eu estou a enviar a proposta. Portanto, reparem logo o grau de automatismo e de sofisticação que aqui posso dar. Posso pôr também aqui elementos de imagem da conta. Posso pôr elementos de texto e elementos também muito interessantes do produto Documents. Quer dizer que se eu tiver o document e tiver anexos no document, eu posso incluir esses PDFs, essas imagens, logo do produto Document. Reparem aqui, 8 tipos de conteúdos dinâmicos. Neste caso, nesta página, eu só escolhi 2 conteúdos dinâmicos. Texto e imagem. E agora reparem, para ser mais rico e ainda para ser mais versátil, eu tenho o cabeçalho da apresentação, em que eu defini o layout central. Tenho as várias páginas com os elementos que a compõem.
Reparem que a minha apresentação é feita por várias partes. Por isso é que a apresentação é clara. Está seccionada, está fracionada. Tem uma parte dedicada a cada capítulo, a cada parte que é de relevante a mostrar e comunicar com o meu cliente. Com os conteúdos que a compõem. E, por fim, eu também posso criar variáveis, não só de registro, mas do utilizador. O que é que são estas variáveis? Vamos aqui ver uma delas, por exemplo. Reparem que eu criei uma variável chamada var1, que se chama título da apresentação e tem o valor mais ritmo nova loja. Quer dizer que, quando eu quiser comunicar e passar o título da apresentação, eu não tenho, de uma forma amassadora, e até evitando enganos, estar sempre a escrever este texto. Não. Basta-me instanciar a variável var1. Aonde? Nas várias páginas em que eu tenho que comunicar. Por exemplo, olhem aqui. Este elemento é um elemento de texto que está nesta zona. Reparem que ele eliminou o elemento de texto que eu elegi. Podia escrever neste editor de texto um texto completo e podia, e cá está a variável 1 que eu quis lançar. Portanto, era muito simples ficar aqui e perceber logo nas variáveis do utilizador que tem aqui o título da apresentação. Ou eu podia dizer variáveis relacionadas com a ficha completa da empresa, ou com, com o meu login, ou com o utilizador que fez login, com os campos das respectivas tabelas, código postal, e-mail. Portanto, tudo isto eu posso enriquecer com... O que é isto? Estão a ligar para mim? Obrigado. Portanto, reparem que a sofisticação não se trata só de lançar elementos num contexto pré-definido, as imagens, o texto, os URLs, mas eu tenho processadores de texto com variáveis dinâmicas criadas por mim que eu posso dar cada um dos textos que vai acompanhar cada uma das páginas da minha proposta. Portanto, isto dá-me um grau de personalização muito grande. Ora, a empresa que usa o portal, o sistema FX já vai com templates criados, já leva alguns templates criados. Mas eu próprio, enquanto empresa, posso criar os meus, posso personalizar, tal e qual como as listagens dos relatórios relacionados com as faturas, em que eu posso ter vários layouts que posso escolher, o minimalista, o pro, etc. Portanto, esta é a explicação do modelo teórico do template e da forma como os elementos interagem com a página. Portanto, isto, no fundo, imaginemos isto como um iceberg. Esta é a parte que está por baixo do que está a toda d'água. É a parte complexa da coisa que é feita nos bastidores. Ou já vai como sugestão feita no sistema PHTFX no portal, ou a própria empresa criou os seus com um utilizador, que pode ser um utilizador avançado e que tem, digamos, as ferramentas necessárias para produzir as imagens e juntá-las aqui todas. De agora, depois vamos sair desta figura, desta configuração, e vamos vestir, digamos, calçar os sapatos do comercial que tem que fazer uma proposta para entregar a um cliente seu. E esta é claramente onde faz toda a diferença. É onde entramos no mundo da proposta 2.0. Eu vou aqui cancelar. A proposta. E agora vamos entrar na parte operacional da coisa. Portanto, vamos aqui ao CRM e eu tenho aqui apresentações. Este nome é renomeado, portanto, eu chamo-lhe apresentações, mas podia ser propostas, é o que entenderem chamar. E eu vou fazer aqui, criar uma nova. Eu já posso ter várias, mas vou criar aqui uma nova. E reparem, como eu estou a usar a proposta simplificada, já lá vamos, o sistema sugere-me logo os vários templates. Recordam aquilo que eu disse. Eu tenho propostas de hardware, propostas de software, propostas de serviço. Eu vou escolher aqui a proposta que tivemos a tratar há pouco. Aquela que eu mostrei, onde eu sustentei a minha explicação, é esta aqui, a proposta PHC. E vou introduzir. Ao introduzir, eu vou usar o nome à proposta. Portanto, vamos chamar a proposta musical. E vou gravar. Podia logo fazer uma pré-visualização da apresentação. Não o vou fazer, porque iremos mais à frente ter que passar por este passo e, portanto, lá chegaremos. O que eu queria aqui destacar é já
trabalho espetacular que está aqui entregue ao comercial. Repare, ele escolheu um template, o template adequado à mensagem e à comunicação que quer fazer e atribuiu um nome. Portanto, eu já aqui, por acaso não tenho a ficha preenchida, mas eu devia logo aqui também pôr o comercial. Portanto, já agora, para isto ficar correto, vamos fazer tudo bem feito, porque só trabalhamos de uma maneira. É bem. Ora, agora, temos aqui a proposta. O que é que o comercial, ao olhar para aqui, distingue? E que informação visual é-lhe comunicada? Olha, eu tenho aqui já uma série de coisas que eu não devo mexer, estão com o visto, mas tenho outras, estão aqui com amarelo, que eu devo substituir. Devo substituir porquê? Porque é para adequar à minha proposta. Não se esqueçam que é um template. Agora, eu vou personalizar um conjunto de formas já definidas e vou personalizar para o meu caso. Então, eu vou aqui alterar e vou dizer, olha, tenho aqui PDFs, pois eu quero mandar aqui o PDF da minha proposta. Então, eu vou aqui anexar e reparem, como eu tenho o document, olha, quero enviar aqui a investigação e desenvolvimento que fizemos aqui sobre o produto que lhe quero mostrar. E reparem, já ficou verde, ele já fez este... Eu agora podia gravar e ia-me embora, com outras coisas para fazer. Não concluí a proposta. Ele, quando chegasse aqui, eu já sabia, só tenho que me preocupar com este. Bom, mas não é o caso, nós temos aqui tempo. E vou aqui também mandar as normas sobre estas situações de identificação e de rastreabilidade de códigos de barras EAN, que é a norma UCC EAN 128, já está completa, e agora eu quero mandar a minha proposta. Ou seja, eu fiz um dossiê interno de orçamento, que já o preparei com os artigos e os serviços que eu quero mostrar, e vou também poder incluir esse dossiê, porque é personalizado, é para aquele cliente que eu estou a lançar. E cá está, eu vou aqui pôr o couro. Acho que tenho aqui, e cá está. Pode ser aqui o orçamento 16. Vou selecionar. E reparem, tenho a minha proposta concluída e, com muito pouco esforço, eu já fiz a proposta. Portanto, uma das premissas que nós quisemos atingir é a facilidade e a rapidez de utilização. Eu que tentei ser claro aqui. Agora, vamos ver o bonito, o sofisticado. Ora, o comercial acabou de fazer a proposta e agora tem que a enviar. Como é que esse envio pode ser feito? Pode ser feito desta forma. Ação e tenho enviar esta apresentação. Portanto, está aqui nos registros. Envia esta apresentação. Aqui nós também sofisticámos um pouco esta tarefa. Eu vou dizer enviar esta apresentação. E agora reparem. Aparecem-me as contas todas. Tenho 43 contas. E dentro de cada conta, quantas pessoas tem. Porque a proposta, acima de tudo, deve ser validada. Ela é genérica, é enviada para a empresa X, mas é para o departamento de sistemas, no nome ou na pessoa da Ana, ou da Paula, ou do Armando, ou do José. Portanto, neste caso, eu queria mandar para a conta. Aqui. E agora, peraí, deixe-me só aqui escolher o registro correto, porque eu já tinha aqui preparado isto para o efeito, para enviar para o meu e-mail, para ser mais fácil nós percebermos aqui as coisas. Portanto, eu fiz a proposta para a conta. Vamos já agora ver a proposta que eu fiz, agora aqui no CRM. Estão aqui, onde é que estão os dossiês internos? Mais para baixo. Ora, orçamento. Portanto, eu escolhi aqui o orçamento 16. Portanto, ele vai buscar tudo que tenha 16 no nome. Cá está. O couro. Eu vou navegar aqui para a ficha do couro. Vou identificar as pessoas que estão associadas a esta conta. A ver pessoas, veja aqui. Tenho só aqui uma pessoa associada. Eu vou entrar aqui e vou modificar o mail para vir para o meu e-mail, para vermos toda a interação. Portanto, eu vou aqui pôr no endereço de e-mail.
Vou gravar. Já agora, eu vou aqui também, só para ficarmos com uma percepção correta, portanto, eu podia aqui adicionar outro registro. Vou aqui, por exemplo, dizer que é a Zona Maria e que pode ter este e-mail. Agora para ficar com duas pessoas associadas ao coro, para ficar mais atrativo aqui a questão da proposta. Portanto, vamos voltar. Já viram qual é a proposta que eu fiz e que enviei para e que fiz ao coro? Portanto, estão aqui os vários artigos e serviços. Vou voltar à minha proposta e vamos voltar então aqui ao processo do envio esta apresentação. Vamos escolher então o coro. Cá está já com dois registros, há bocado só tinha um. Portanto, cá está a Dona Maria e o Gonçalo, que tem o e-mail que eu fui alterar para vir para mim, e vou dizer que quero mandar. Podia ir para as duas pessoas, podia ir também para a Maria e para o Gonçalo, portanto, não era por aí. Reparem que ele, se aqui, já agora um detalhe, se houvesse aqui uma terceira pessoa ou uma quarta e não tivesse e-mail preenchido, o sistema mostrava 4 pessoas, mostrava aqui as 4, mas não me deixava transportar para aqui a pessoa em questão porque não tinha e-mail. Portanto, a proposta não podia ser enviada. Portanto, essa gestão é feita. Mas ainda posso personalizar mais. Posso dizer aqui, no escrever a mensagem, que esta mensagem vai ser enviada no administrador do sistema, portanto, se eu tivesse configurado, aparecia aqui o nome do comercial, que o e-mail que envia é, por exemplo, aqui o info, mas também podia ser o meu e-mail comercial, mas acima de tudo eu vim aqui também por isto, que é a proposta fica válida até a esta data que eu defini. E reparem, e posso ainda customizar a mensagem do e-mail que vai ser enviado. Portanto, eu vou aqui dizer, aqui, por exemplo, cria isto a bold, aqui a apresentação eu vou querer aqui a itálico, enfim, customizar aqui um pouco, dar aqui um bocadinho de brilho à coisa. E vou fazer o convite e enviar. Portanto, quem é que vai enviar? A proposta que é, o texto que vai no e-mail, para quem é que segue. Posso até ainda pré-visualizar aqui, mas eu não quero, eu já faço estas propostas há muito tempo, portanto sei exatamente o conteúdo que tem, portanto não vale a pena estar a fazer aqui a pré-visualização. Vamos enviar a proposta. E o envio da proposta vai gerar então um e-mail para a dita pessoa. Portanto, ela está em processamento. Eu também tenho aqui uma ação que me deixa ver o estado em que está o envio. Cá está enviado. É uma, podiam ser para várias pessoas e demorar mais tempo a processar. Quer dizer que o Armando Gaspar, imaginemos que era eu que pertencia ao coro, era a pessoa do Departamento de Sistemas do coro da Nossa Senhora da Conceição, que recebi a resposta. E cá estou, o meu e-mail do administrador do sistema, acabei de receber. Portanto, como podem ver, isto é ao vivo e a cor, sem rede, nada na manga, como costuma dizer. Ora, um mail bonito, bem formatado, que vem desta instalação, o nome da proposta musical, e informa logo o cliente que está disponível até 31 de janeiro, vem a formatação, o bold e o itálico, com a mudança de linha. A proposta vem da PHC, portanto isto poderia ser o logotipo da minha empresa, como também poderia pôr o logotipo da empresa destinatária, portanto neste caso do coro. E reparem, tem aqui um link que diz consulta a apresentação. Ora, eu aqui já estou a surpreender. O cliente está habituado a receber um anexo, um e-mail que tem um anexo de um PDF. Não, ele aqui consulta a apresentação. A PHC, aqui a Sara está-me a mandar um e-mail. Mas o e-mail é que me está a mandar. E eu clicar aqui, realmente surpreendam. Ou melhor, o cliente fica claramente surpreendido. O que o portal CRM-FX fez não foi nada mais do que construir em tempo real um site perfeitamente personalizado à proposta que o vendedor acabou de fazer. Portanto, é realmente sofisticadíssimo e por isso é que é claramente disruptivo. Reparem, ele percebe que o Agaspar é a primeira vez que está a consultar a proposta e diz, olha, estás a primeira vez a aceder ao portal, põe lá uma password para tu poderes aceder. Portanto, eu vou aqui pôr uma password que quero, e, portanto, que é o que ele identifica aqui, e vou fazer restar. Portanto, reparem que identifica aqui de onde é que vem, quem é que envia, e vou fazer restar. E ao fazer registar, ele está neste momento a renderizar toda a proposta, e isto é realmente espetacular. Reparem, as várias páginas que eu criei é cada um dos slides da apresentação. A cor, reparem toda a consistência
e aspectos que tem. Portanto, a primeira parte da apresentação, e tenho aqui as setas para navegar pela proposta. Provavelmente a transição não vai ser brilhante, porque a ferramenta não tem a capacidade para fazer esta sofisticação da transição. Aqui eu vejo realmente este cubo a rodar, é realmente agradável de ver. Não vai ser visível de todo aqui. Eu já estou noutra área da proposta em que, reparem, tenho um texto, reparem que pus variáveis e tudo, cá está o texto, com uma imagem associada. Estão a ver os elementos da página, aquela página que eu tinha só elementos centrais, não tem nada no topo e no fundo, só tem ao centro. Um texto e uma imagem, cá estão os dois elementos que eu pintei e desenhei. Agora, outro texto aqui ao lado com outra imagem à direita. Reparem eu a navegar. Informação clara, bem organizada, estruturada, cada slide a sua parte, o seu contexto. Mais texto relevante. Mais os tais documentos que eu anexei. Reparem, espetacular, os preços. Reparem como é que ele pode consultar os artigos e os serviços que aqui estão. Porque eu posso, no elemento dossiê, escolher as colunas que quer que figurem. Tenho uma lista de colunas e posso dizer quais são as colunas que eu quero. E os tais conteúdos dinâmicos. Reparem, posso inclusivamente ter um URL para um vídeo e tenho aqui, digamos, uma apresentação ao vivo e a cores do meu produto que enriquece muito mais a minha proposta e, acima de tudo, torna muito mais clara e sofisticada a minha mensagem. Por isso, digo que esta é uma proposta 2.0 que convida o cliente a adjudicar, transmite confiança em que esta empresa é aquela que realmente lhe dá as melhores garantias. Por fim, quando terminamos a proposta, esta é a proposta musical, eu posso fazer voltar e vou navegar para a página central do portal, em que, no momento, tenho só aqui uma proposta, mas podia ter várias propostas. Eu, PHC, posso ter uma proposta para o Armando, porque é dos sistemas, mas também podia ter uma proposta de serviços para outro departamento da empresa e tinha aqui um portal dedicado a esta empresa com todas as propostas que eu lhe fiz e o cliente pode as consultar quando quiser. Reparem um pormenor aqui, um detalhe relevante, que é, já teve uma visita na Gama Max, a Silvia vai ter a oportunidade de explicar, o vendedor é notificado por e-mail em tempo real que o cliente acabou de ler a sua proposta e de entrar nela. Isto é espetacular para criar um canal de comunicação em que o vendedor pode dizer, olha, sei que já, de imediato, pode ligar, olha, sei que já viu a nossa proposta, o que é que achou? Tem alguma dúvida que eu possa... Portanto, reparem a sofisticação e o grau de comunicação, de relacionamento que se pode criar e que faz toda a diferença, claramente. Eu vou só aqui voltar ainda ao portal, porque eu queria mostrar o modo avançado. Vamos aqui alterar ainda no modo de avançado. O modo avançado eu não me vou alongar muito mais. No fundo é quase uma cópia integral do template. Portanto, aquilo que eu expliquei no template serve para o modo avançado na proposta, em que se o comercial for um utilizador mais avançado destas mecânicas, pode-se deixar a liberdade de ele modificar, criar páginas novas, por exemplo, modificar as existentes, para além de só de complementar os conteúdos. Já agora, só para perceberem, a forma do dossiê, a pasta do dossiê, onde eu tenho a parte das tabelas, vamos aqui aos elementos da página. Reparem o elemento do dossiê. Porque é que aparecem aquelas colunas que cá está? Porque eu tenho estas colunas todas disponíveis, mas só escolhi para o dossiê as que estão aqui à direita. E porquê é que o dossiê aparece aqui? Porque eu cliquei, reparem onde é que eu posso. Eu podia ocupar mais espaço. Portanto, clico e desclico e identifico onde é que quero que o elemento entre nos 6 lugares que cada elemento pode ocupar. Portanto, esta, em termos de mensagem operacional, era aquilo que eu te queria deixar. Vou agora regressar à apresentação dos slides propriamente dito para concluir aqui a apresentação. Ora, o que é que eu gostava de mensagem final deixar a todos os nossos ouvintes? Para já, o fazer uma proposta é claramente fazer uma proposta em 3 tempos. Portanto, reparem, escolhi o template, identifiquei os PDFs que queria adicionar
liguei ao meu orçamento que tinha feito para esta empresa e enviei a proposta. Depois, os diversos templates. Um para hardware, outro para software, outro para serviços. E os que quiserem e os que entenderem que faça falta criar. Acima de tudo, crio relações. As vendas é, acima de tudo, criar emoções. E, portanto, com este tipo de proposta 2.0, há um conjunto de chamadas de interação visuais, auditivas. Quem sabe no futuro poderemos ter cheiro. Mas isto aumenta o relacionamento. Acima de tudo, comunicamos melhor. Viram que cada página é um slide. Está bem estruturado. Tem a parte, digamos, das mais-valias do produto. Um vídeo demonstrativo. Como é que se deve usar. Portanto, comunique melhor, mais claro. Dissipe dúvidas. Isto quer dizer que me diferencio. Quer dizer que inovo numa área que é muito tradicional e que crio disrupção. E o somatório destas duas partes traduz-se em mais negócio, que é aquilo que nós procuramos atingir. Portanto, esta é a mensagem final que eu gostava de partilhar convosco. Ainda deixo a Sílvia agora, que nos vai identificar algumas das diferenças entre gamas, no que diz respeito, em particular, aqui ao pormenor do portal PHC CRMFX. Muito bem, Armando, espetacular mesmo, é fantástico. Ora bem, a Max Edition distingue-se por ela só pela sua capacidade de personalização. No entanto, eu pretendo realçar estas 4 diferenças do portal CRM por fazerem nitidamente a diferença entre as duas editions. Ora bem, na gama Max Edition nós não temos limite de envio de propostas por mês, enquanto na Net Edition temos um limite a 100 envios mensais. Também temos na Max Edition a notificação em tempo real que o Armando falou. Portanto, quando o cliente abre a minha proposta, eu sou imediatamente notificada. Isto é fantástico, é fabuloso, é uma funcionalidade então da Max Edition e permite-me logo de seguida eu poder ligar para o cliente e disponibilizar-me para ajudar e esclarecer alguma dúvida. Sabemos que o sistema FX temos a possibilidade de escolher o idioma ao entrar. Portanto, a vantagem da Max Edition aqui, quando eu referencio o multilíngua, é que numa única proposta, que pode ser elaborada nos 3 idiomas disponíveis, o cliente, ao recebê-la, vai poder consultá-la no portal CRM e pode escolher o idioma que prefere. Isto é, eu faço uma única proposta, a proposta, por exemplo, qual foi o nome que tu utilizaste, Armando? Proposta musical. Proposta musical. Nessa proposta musical eu tenho um descritivo em português, em castelhano e em inglês. Envio para uma base de dados de contactos e os meus contactos, ao abrirem a proposta, têm a possibilidade de consultá-la na língua que seja mais favorável para a sua visualização. E por fim, não sendo esta apenas só do portal CRM, mas também é uma diferença do CRM FX e muito importante, é o gestor de conta poder consultar as suas propostas com um filtro. Portanto, na Max Edition é possível o gestor de conta filtrar as propostas que apenas são dele. Continuando então aqui na área comercial, tenho para falar ainda de preços, dos benefícios para o primeiro ano, dos benefícios para vocês, para os nossos parceiros e das datas de lançamento. Ora bem, o portal CRM FX vai ter um valor de lançamento na Net Edition de 48 euros, na Max Edition de 99 euros. No entanto, para todas as subscrições feitas durante o próximo ano, portanto até dia 31/12, na Net Edition a subscrição custará 19 euros por mês e na Max Edition 49 euros por mês. Entende-se, para ter o portal CRM é preciso ter de base, como é óbvio, o CRM FX. Mas não é só. Portanto, aqui a grande... volta lá atrás, Armando, que ainda quero aqui mencionar umas coisas. Com certeza. Sim. Aqui, além do valor de lançamento ser substancialmente reduzido, portanto, para subscrições durante o próximo ano,
Quero também salientar que os utilizadores vão ter acesso a duas funcionalidades que só estão disponíveis na Max Edition. Portanto, e elas são o número de envios deixa de ser, portanto, quem subscreve a Net Edition por 19 € por mês, deixa de ter uma limitação de envios por mês e também passa a ter a funcionalidade dos avisos imediatos quando um cliente lê a nossa proposta, que nós chamamos de real time, portanto, ser logo notificado quando o cliente vê a nossa proposta. Portanto, ao longo do ano, estas funcionalidades vão ficar disponíveis. No final do ano, portanto, o cliente que fez a subscrição em Net Edition e se quiser continuar a ter acesso a estas funcionalidades que nós mimamos, tem que passar inevitavelmente para a Max. Agora, passando então ao próximo slide, que aqui é mesmo espetacular, é que nós vamos disponibilizar para uso próprio, para vocês, para os parceiros, o portal CRM na gama Max. E mais, é que é vitalício, portanto, estas subscrições têm que ser feitas até 31 de janeiro. Isto é fantástico. Portanto, o portal CRM pressupõe, como eu disse, já ter o CRM no FX e apenas por 9,99 € por mês vão poder utilizar para sempre o portal, já com o CRM FX incluído. Já imaginaram passar a enviar as vossas propostas através desta ferramenta? E já imaginaram a imagem que vão passar quando um cliente abrir uma proposta vossa? E o que é que o cliente vai dizer? Toda esta dinâmica, este movimento, é muito à frente. Realmente é mesmo muito à frente. Pronto, e para concluir, gostava de falar aqui nas datas de comercialização. O portal CRMFX inicia a sua comercialização a 14 de janeiro. Em relação às Next Wave, vamos anunciar brevemente as datas de lançamento das próximas Next Wave. Para finalizar, ia solicitar a todos os participantes que tivessem dúvidas que colocassem as vossas questões via o chat. Nós vamos responder oralmente, vamos deixar aqui um período para elas serem colocadas e já voltamos então à nossa sessão. Até já. Nós temos já aqui um conjunto de questões que juntamos e vamos passar a responder enquanto vocês podem, através do chat, colocar as vossas questões. Primeira questão. Posso criar mais análises para o PHC Dashboard? Bom, essa questão é pertinente e ainda bem que foi colocada. Não se pode. As análises que aparecem no dashboard são exatamente as mesmas as análises que existem nos produtos FX que eu tenho subscrito. Não sei mais, nem são menos. São exatamente as mesmas. O que difere é que no dashboard elas são vistas com um novo aspecto. Portanto, têm uma roupagem diferente. Mas são exatamente as mesmas análises. Próxima questão. Tenho uma necessidade específica no meu negócio e preciso ter uma loja online com o meu FX. Como fazer? Bom, esta pergunta nem de propósito e ainda bem que foi colocada, porque eu queria aqui fazer duas distinções. Portanto, a primeira, sim, é possível, porque há uma figura que nós chamamos parceiro developer FX e que esse parceiro developer tem acesso à API do FX e pode desenvolver as suas soluções de negócio que complementam e integram a oferta do portfólio da FX. Quer isto dizer que já temos um conjunto de parceiros que identificaram aqui oportunidades de negócio e que integram, por exemplo, com o business ou com o billing, na questão das lojas online. E, portanto, um cliente que adquira o business ou o billing e que queira disponibilizar de imediato os seus clientes, os seus artigos nessa loja online, no caso de ter, por exemplo, um business, pode claramente no site um cliente fazer uma encomenda e essa encomenda ser de imediato aberta num dossiê interno no business do cliente. Havendo aqui, portanto, interação entre estas duas plataformas. Esta é uma realidade. Garante esta API com os parceiros developer que há uma escalabilidade, há uma complementaridade da oferta que vai muito além dos produtos que fazem parte da oferta do portfólio completo do PHCFX. A segunda questão que eu queria aqui introduzir era um apelo a todos vós. Um apelo a todos vós no sentido de
com a vossa criatividade, com a identificação de necessidade e do conhecimento que têm do terreno, que provavelmente têm um potencial muito grande de identificar soluções complementares, e inclusivamente produtos totalmente completos. Eu recordo que temos soluções de rentacar, soluções de assistência técnica já desenvolvidas e que interagem com o business. Temos, por exemplo, soluções em que pode ser feito um aluguer de uma viatura, quando esse contrato de aluguer termina, o contrato é passado para o business e esse contrato é transformado numa fatura. Ou seja, há claramente milhares de negócios e de soluções que vão sendo necessárias e que, com o vosso conhecimento, tornando-se parceiros de developers FX, podem criar essa oferta e complementar, digamos, o produto FX, alargando, digamos, o universo de clientes que estão muito mais receptivos a terem uma solução completa e integrada por via desta API. Portanto, é um convite, é um desafio que eu lanço. Próxima questão. Posso fazer propostas da minha área de CS com o portal CRM? É a minha partida. Sim, eu posso responder. Portanto, sim, pode e deve. Para isso, tem que criar os templates necessários ao usar o que nós já disponibilizamos e, em seguida, criar os dados da sua conta e das pessoas, assim como elaborar o respectivo dossiê interno com os produtos e serviços a apresentar e enviar. Atenção que, como eu mencionei, o portal CRM compreende ter de base já o CRM FX. Portanto, há aqui que colocar esta nota nesta pergunta, mas tem que ter de base o CRM FX. Depois, olha, esteja bem preparado para dar resposta a todas as vendas que vai fazer, que com certeza vai ser muito bem sucedido. Próxima questão. Quando é efetuada uma atualização do meu sistema ou é feito o lançamento de uma Next Wave, onde posso encontrar as novidades que essa atualização inclui? Muito bem. E importante essa questão, porque a cada atualização é relevante o cliente saber que novidades é que esta traz. Então, para isso existe um local privilegiado, onde os nossos clientes podem obter essa informação. Portanto, basta ir ao portal MyPHCFX e no painel, ao lado direito, devem aceder ao link que diz Link das Novidades. Nesse local, basta colocar o intervalo de datas, portanto, se a Next Wave foi lançada, imaginemos, durante janeiro, basta pôr de 1 de janeiro a 31 de janeiro e vai perceber todas as novidades que foram incluídas naquele lançamento. Portanto, é uma forma muito simples e muito rápida de eu ficar com uma noção do todo do que foi feito. Obrigado. Próxima questão. Se eu quiser guardar o conteúdo de uma tabela no meu disco para utilizar mais tarde, posso fazê-lo no PHCFX ou fica a cargo do data center? Boa pergunta. Portanto, efetivamente, os modelos de cloud computing em SaaS, tanto é sabido que estão alojados num data center. Portanto, toda a parte de backup é garantida por o mesmo data center e pelos especialistas que o compõem. No entanto, o sistema PHCFX permite fazer duas coisas. Portanto, uma, eu tenho no portal a possibilidade de poder pedir um backup, tem uma zona de self-service, em que eu posso pedir um backup ao data center, tem um custo associado, e fico do meu lado com um CD, com um suporte magnético, em que tenho um backup da base de dados naquele momento. Mas há outra situação que eu posso fazer mais autonomamente. E, portanto, é possível efetuar o backup de uma tabela de forma isolada, através do FX, no menu utilitário. Portanto, no menu utilitário há uma opção que se chama Transferência de Entidades, e nessa opção existe uma ferramenta que permite exportar e gravar no meu disco local da minha máquina, em formato CSV, todo o conteúdo de uma tabela. E com essa tabela, depois eu posso, sei lá, imaginemos que é a tabela de artigos. Posso, por exemplo, fazer no Excel, na folha de cálculo, um conjunto de gráficos ou de relatórios que quero extrapolar ou conhecer mais dos dados e representá-los de outra forma, visto que eu os tenho do meu lado, posso depois dar outra dinâmica e, portanto, é sim, é possível. Eu posso fazer um backup de uma tabela para o meu disco local, de uma forma autónoma. Próxima questão.
O número de vias está disponível no Billing FX Net Edition? A partir de quando? Qual é, Estas já estão as questões colocadas diretamente no chat. Aqui, o número de vias está disponível e ficará disponível quando sair esta nova release. Está certo, não está, Tânia? Exatamente. Próxima questão. Também existe um template rosa como no CS? Bom, a questão colocada aqui pelo Valdemar é cool. Portanto, os templates que vão, eu confesso que ainda não os conheço todos. Portanto, tomei aqui contacto com este, que sei que estamos internamente a produzir mais, mas também, se não for, é relativamente pacífico eu escolher um template rosa e pôr as imagens e os fundos mais adequados para essa área. Portanto, em princípio... Aliás, há aqui também outra questão. O template eu estou a associar ao template da proposta, que falámos. Depois, se eu quiser o FX na rosa como um todo, tenho nas opções do sistema, nas personalizações, posso mudar a cor do FX, portanto, aí está mais adequado ao ambiente rosa no CF. Portanto, há esse paralelo também. Temos outra questão que alguém que chegou atrasado se pode rever o conteúdo do webinar. Sim, depois vamos disponibilizar esta gravação na comunidade, na área habitual. Ainda tinha aqui mais uma questão que acabei por não ler, que é: posso saber o espaço que a minha base de dados está a ocupar atualmente? Pois, essa pergunta é uma pergunta importante, porque efetivamente, como sabem, o FX em tranches, em blocos de 500 mega, portanto, tem um valor acrescido, portanto, o espaço ocupado é pago e, portanto, é relevante eu perceber às quantas anda. Portanto, é possível saber o tamanho da base de dados e, para isso, eu devo ir ao menu Sistema, tenho a opção onde diz Informação sobre o Sistema e, nessa opção, Informação sobre o Sistema, além do tamanho da base de dados, posso, inclusivamente, ficar a conhecer a data em que tenho que efetuar a minha renovação e, portanto, tenho que renovar a subscrição do meu sistema PHCFX. Próxima questão. A solução CRM-FX Net Edition ou Max Edition funciona autonomamente? Sim, portanto, como a Sílvia. Era da Silvia. Da Sílvia. Eu já estava tão envolvido. Não, mas pode responder. Não, eu estou de todo o gosto. Não. Pronto, o que eu referi é que o portal CRM-FX tem que trabalhar, é um add-on ao CRM-FX, portanto. Agora, o CRM-FX funciona autonomamente, não precisa, ganha, claro, muito mais potencial se estiver a trabalhar com o business, não é? Mas não necessariamente, portanto, funciona autonomamente nesse ponto de vista. O portal precisa sempre de ter o CRM-FX porque é um add-on, portanto, ele sozinho é que não trabalha. Mais uma questão. Será possível a proposta ser criada em PDF ao invés do estilo de PowerPoint, PPT? Muito boa sugestão. Portanto, neste momento não. Portanto, a proposta ao ser fabricada, como tem conteúdos, a formatação que tem, está só preparada para se ver naquele ambiente em formato site, mas é uma excelente sugestão, visto que o PDF também ele pode receber conteúdos dinâmicos. A questão aqui é que o PDF, a proposta depois, quando é renderizada como um todo, pode gerar um PDF com um tamanho muito grande e depois pode não ser interessante viajar como anexo de uma proposta. Portanto, enfim, pode ser uma solução interessante, uma sugestão interessante, mas pode ter e encerrar alguns condicionalismos que inviabilizem a sua colocação em prática. Portanto, mas fica a sugestão. Obrigado. E para finalizar, temos aqui uma dúvida que é não percebi o que se quis dizer com posso fazer propostas da minha área de CS com o portal CRM. Trata-se de alguma ligação ao produto CS? Uma boa pergunta, Sérgio. Excelente pergunta. Portanto, a pergunta que nos tinha sido colocada era se era possível fazer, a partir do CS, propostas no portal CRM.
Portanto, eu aqui esclareci que o portal CRM apenas trabalha com o CRM FX, portanto, não trabalha com o CRM do client server, portanto, trabalha com o CRM FX. No entanto, desde que tenha os dois produtos, portal CRM e CRM FX, pode trazer uma proposta do CS, como é óbvio, sim. Isto mesmo, Sim. portanto, certo. O que é possível fazer é, não há ligação, ponto. Portanto, quer dizer que se eu tiver o dado de um cliente no CS, ou do CRM do CS, não tenho maneira de o transportar para o FX. Ou melhor, tenho todas as ferramentas de importação e exportação de dados que me permitem trazê-los para eu não ter que abrir à mão. Portanto, se eu quiser criar esse automatismo. Mas depois, nada me impede de eu abrir os dados, por isso é que a Silva disse bem, criou a minha proposta e os meus produtos e serviços no CRM da FX. Tenho os dados replicados lá, posso apresentar uma proposta de CS, em vez de ser o PDF ou a proposta impressa e anexada numa pasta que entrega em mão própria ao cliente, passo a entregar desta forma inovadora. Portanto, mas não há interligação. Quem sabe não seja um bom add-on para fazer com o PHC FX Developer como parceria. De momento não temos mais questões, o tempo também já vai longo. Vamos passar agora à última mensagem, Armando. A última mensagem é apelar que divulguem e façam, digamos, um consumo sem moderação, porque não tem contraindicação nenhuma de todo o portfólio de temas do Aprender PHC, que é riquíssimo, vai muito extenso e é uma base de dados de aprendizagem extraordinária. Portanto, utilizem, porque não tem qualquer contraindicação. E, da minha parte e da Sílvia, muito obrigado. Contamos com todos. Foi um prazer estar convosco. Presente em próximas sessões. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.